Oi, boa noite. Todo mundo bem? Aguardando vocês entrarem por aqui para a gente conversar um pouco sobre um trabalho que a gente acabou de fazer, colaborativo. Só aguardando aqui, convidar o pessoal para entrar. Só convidar aqui o pessoal para fazer parte. Para a gente poder começar todo mundo junto, né? Aguardando aqui. Opa, olá, Murilo. Boa noite, Mari, tudo bom? Boa Oi, noite, boa noite. gente. Tudo bom, Boa noite, Aline? Aline. Estar com vocês aqui. Né? Passar uma agradável hora de sábado à noite juntos. Verdade. Aguardar aqui a Belle chegar para a gente convidar também. Não sei se ela já está, gente. Vocês estão vendo Não, que ela e já eu entrou? já passei algumas noites agradáveis com vocês, né? Aqui na nossa pegada, né? Nas lives da nossa pegada. Então, assim, vê-los novamente, passar nova noite, vai ser maravilhoso. Só mais uma, né? Só mais Só a uma. Isabelle faltando aí para Já compor está o time, o entrando. quarteto. Já está entrando. Já passamos várias, agora vamos passar com mais outras pessoas. Vamos poder dividir experiências com o pessoal aqui. A Belle está entrando. Já convidei. Olha aí. Opa! Oi, boa Olha tarde, ela boa aí. noite, gente. Olá, Cheguei. tudo bom, minha querida? Tudo ótimo. Boa noite, Bom, vamos lá. gente, como o tempo é curtinho, né? Então a gente precisa dar o nosso recado. Eu vou começar logo a falar um pouco sobre por que a gente está aqui hoje, esse quarteto tão lindo reunido nessa noite de julho, nessa conversa ao vivo. E Jeju. agradecer também a quem já está por aqui compartilhando com a gente desse momento. A gente resolveu conversar aqui sobre os bastidores de uma boa noite, o pessoal está dando aqui boa noite, chegando, que a gente fez uma série de reportagens sobre sustentabilidade empresarial aqui na região Nordeste, e a ideia foi muito essa de juntar diferentes experiências em diferentes cidades para dialogar um pouco sobre o que está acontecendo em relação à sustentabilidade aqui na nossa região. Até porque a gente não consegue mais pensar em desenvolvimento se a gente não tiver de olho num desenvolvimento que seja verdadeiramente sustentável, porque a situação planetária, a situação das nossas cidades está meio complicada, né? Uhum. E aí a gente, pensando nisso, né, resolveu reunir esse time para fazer essa reportagem, para trazer para as pessoas experiências e trazer para os empresários, tanto os empresários que já têm aí uma certa estrada, mas também para quem está começando ou quem está pensando em começar um negócio, dicas, né? Dicas de como ser sustentável e de como conduzir um negócio de uma forma interessante. E aí eu vou fazer uma rodadinha aqui com vocês, né? Para quem não conhece, estamos aqui reunidos e tivemos nesse trabalho 4 mídias. Só antes de chamar vocês para falar, preciso dizer que 3 mídias, 4 pessoas de 3 mídias. Né? Então, a gente fez uma série com abordagens em 3 cidades diferentes, né? E a gente focou aqui no Ceará pela Eco Nordeste. Isabelle Fernandes fez o trabalho, né, aqui no Ceará. E da Bahia, né, Notícia Sustentável, Murilo Gittel fez essa parte trazendo experiências magníficas para a gente, super interessantes, super inspiradoras, né? E da parte de Pernambuco, né, lá de Recife,
a Aline, com a nossa pegada, né? Trouxe essa super pegada dela de trabalhar também com fontes super interessantes de consultoria e de ação nessa área. E a Beli caiu, a bichinha, mas ela deve já voltar aqui. Vou ver aqui como é que a gente faz para ela voltar. Mas a gente não vai deixar a peteca cair, né? Eu acho que era questão de conexão. E aí eu vou passar, então, para o Murilo começar a falar um pouquinho, né, aqui para a gente de como é que foi essa experiência colaborativa, né, como é que foi esse trabalho para você, o que ficou de mais interessante, quais foram os desafios. Queria que você desse uma geral aí, como é que foi a sua parte. Um panorama resumido, né? Boa noite, Mari, boa noite, Aline, boa noite a todos que acompanham a nossa conversa nessa noite de sábado. Em primeiro lugar, Mari, quero te parabenizar publicamente por ter sido a cabeça dessa série. Você quem sugeriu que nós uníssemos nossas forças, uníssemos esses portais de comunicação voltados à sustentabilidade aqui na região Nordeste, e ainda designou boa parte da sua equipe para trabalhar nessa série, com edição de podcasts, com criação de artes para as mídias sociais dos nossos 3 portais. Então, parabéns em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. Para o Notícia Sustentável foi uma alegria, uma satisfação muito grande participar dessa série, representando aqui a Bahia. Eu penso que, primeiramente, a importância dessa série jornalística, colaborativa, foi mostrar, reforçar que no Nordeste tem empresas, sim, comprometidas com boas práticas de sustentabilidade. Nós sabemos que, claro, que há uma desigualdade muito grande em relação ao eixo sul e sudeste, as regiões mais ricas do país, os grandes centros de decisão do país, onde estão as grandes companhias, as grandes empresas, que têm mais condições, né, de recursos para investir nessas práticas de sustentabilidade, mas o Nordeste também tem grandes cases, seja de pequenas, de médias ou de grandes organizações. E aí eu acredito que o grande mérito dessa série, Sustentabilidade Empresarial no Nordeste, foi mostrar a força produtiva das nossas empreendedoras, dos nossos empreendedores aqui da região. Esse foi o grande lance, a grande sacada, mostrando que nós também temos, guardadas as devidas proporções, muita gente fazendo coisa boa pelo planeta, né, por todos, pelas gerações atuais, pelas gerações futuras. Então, inicialmente, eu penso que esse foi o grande lance dessa série. Maravilha, maravilha. E assim, queria destacar aqui que você trouxe realmente experiências muito interessantes da Bahia, né? E, inclusive, uma delas, essa semana, a gente acabou fazendo outra matéria, né? Que foi a Solos, que acabou de lançar um delivery, né? Para o pessoal que quer, né, contribuir para a reciclagem e para contribuir também para a dignidade dos catadores. E aí, assim, e também foi engraçado que tanto a gente acabou fazendo matéria com a Solos depois de ter feito, como eu já tinha feito matéria com o Ecociclo antes, né? São experiências realmente de mulheres empoderadas e que têm feito a diferença na área de sustentabilidade aqui na região. Então, eu vou, como o tempo é curto, para 4 pessoas falarem, né? Vou passar aqui a palavra, aproveitando que a conexão agora parece que está legal, vou passar aqui para a Isabelle Fernandes, que não só atuou como repórter, né, fez a matéria do Ceará, mas também trabalhou na edição dos podcasts, é a nossa editora do EcoCast Nordeste, que tem dado assim, uma super força para a gente nessa área. E aí, Beli, eu queria que você falasse um pouquinho aqui para nós, como é que foi a experiência dessa matéria, uma área que você ainda não tinha entrado de uma forma tão intensa, né? E aí eu queria saber de ti como é que foi a experiência e, ao mesmo tempo, os desafios, as descobertas que você teve com a participação nesse especial.
Beli, você me escuta? Tá tudo travado, Mari, eu não tô entendendo nada. Deixa eu Deu ver uma aqui. travada? Eu estou acompanhando pelo computador também. Enfim, Mas vocês agora a estão me gente está te escutando direito? ouvindo. Sim, 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 é ouvimos para bem. você contar como é que foi tua experiência. Ciência, que provavelmente foi isso que você perguntou, porque aqui eu não sei o que está acontecendo, está bem travado. Para fazer essa matéria, eu vi o absurdo de resíduos sólidos que as empresas que não tratam, né, jogam no meio ambiente assim de forma discriminada. Uma coisa que eu não sabia e que eu fiquei sabendo com as nossas entrevistadas é que quando você pensa em sustentabilidade, você pensa não só no lado ambiental, você pensa também na sustentabilidade do seu próprio negócio. Porque você seguindo alguns preceitos, alguns conceitos que a gente, tendo algumas ações que sejam sustentáveis, você vai estar prezando. Então, gente, eu acho que caiu aqui. Estamos Deu uma ouvindo, estamos travadinha, mas a gente acompanhando. está te ouvindo agora. Aí agora Agora caiu caiu mesmo. mesmo. Eu confesso que eu caí, né? Eu não sei se para vocês eu caí, mas para mim eu caí. Quando eu voltei, Isabela já não estava mais, já estava todo preto. Eu fiquei só acompanhando aqui, mas sem ver Isabela. Vamos combinar Não, assim, eu sei, quem cair, aí o que ficou assume e vai tocando baile. exatamente, exatamente. O que que eu fiz? Eu vi que você caiu e te coloquei de novo na conversa, e agora a bola está contigo. Vamos ver se depois a Vamos Belle embora, consegue ainda. voltar para concluir o raciocínio dela, bichinha. Oh, meu Deus, vamos lá. Então, eu também parabenizo, né, Maricela, pela ideia, né, pela gestão da coisa toda, né, porque não é fácil, né, não somos uma equipe de uma empresa só, né, que já é difícil, né, trabalhar dentro de uma empresa só com várias cabeças pensando diferentes, vários contextos, várias situações. Voltei Imagina agora. quando são... Oi! E aí, continua? Vamos lá, Continua, né? Vamos ver se a Bela Vamos lá. estabiliza, aí depois a gente volta para ela. Então tá. Eu acho que voltou Então, agora. Todo mundo me ouvindo? voltou. Mudei aqui de lugar para Sim, ver se todo mundo melhora. te ouvindo. Todo mundo te ouvindo. Aí Graças a Deus. a Aline Na assumiu o teu batalha posto, aqui. daqui a pouco você volta. Então, vamos lá. Sim. Imagina só, né? Trabalharmos juntos, né? Sendo de iniciativas diferentes, né? Com contextos diferentes, estados, cidades, equipes, e uma coisa que eu acho que é mais interessante é a experiência de cada iniciativa, né? É difícil, sim, juntar o diferente, mas é muito mais rico, né? É um tipo de experiência que, inclusive, dificilmente a gente vê nas mídias tradicionais. Né? Normalmente a gente vê, sim, muitas mídias independentes se juntando para fazer trabalhos colaborativos, né? E, assim, é muito rico, né? Porque são modos de trabalhar diferentes, são pontos de vista, são backgrounds diferentes. Isso faz com que o trabalho fique muito mais legal. Claro, eu estou falando isso como consumidora e também como, né, pessoa que está trabalhando. Eu acho que eu gostei muito do trabalho, né? Saí muito mais rica. Esse é o primeiro trabalho colaborativo que a nossa pegada faz. Então, assim, já saí animada, quero mais. Quero mais mesmo. Que maravilha. Eu faz muitos anos que eu tenho atuado, né, em trabalhos de forma colaborativa, tanto assim, tanto dentro de equipes, né? Quando eu estava no jornal, eu sempre gostei muito de trazer todo mundo para a conversa, para cada um trazer sua experiência, poder compartilhar e enriquecer, né? E como agora, já na Eco Nordeste, no ano passado, a gente participou de um trabalho colaborativo com outras 6 mídias de monitoramento da violência doméstica contra a mulher na pandemia, que também foi super interessante. E a ideia de trabalhar com veículos do Nordeste, veículos que trabalham com a pegada da sustentabilidade,
foi sedutora para mim, né? Então, assim, eu já estava pensando nessa pauta, como o Murilo falou, e aí resolvi fazer esse experimento que deu super certo. Claro que eu não vou dizer que foi tudo muito perfeito. Eu acho que nada que a gente faz é completamente perfeito. E às vezes a graça está na imperfeição também, né? E os aprendizados, principalmente. Eu acho que os maiores aprendizados que a gente tem vem da imperfeição. Eu estava quase passando a palavra para a Beli e a Beli caiu novamente. Mas não tem problema não, a gente segura aqui a peteca até ela voltar para concluir o raciocínio dela. Mas aí eu queria perguntar... É verdade, é isso mesmo. Mas eu queria perguntar aqui para vocês também, para você, Aline, que não falou ainda, mas eu queria que falasse um pouquinho mais sobre os aprendizados em si, do conteúdo, né? Com as tuas fontes, com essa busca, né? Porque quando a gente recebe uma pauta, a gente sempre acaba, mesmo que a gente conheça esse tema e conheça as fontes, acaba descobrindo novas nuances, né? Nesse redescobrir do tema. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre os aprendizados, sobre os ensinamentos que vieram para ti com a pauta em si. Eu acho que o primeiro ensinamento, né, é um ensinamento que, inclusive, você falou um pouco aqui, né, que é o da imperfeição. Por que imperfeição ensina? A gente aprende muito, né, com a imperfeição. Porque quando a gente é pequeno, principalmente quando a gente é pequeno, oi, bem-vinda, a gente, é o caso da gente, né, de nós que somos mídias independentes, da nossa pegada, aqui a nossa pegada é uma mídia que é de uma pessoa só. Então, a gente tem que se virar nos 30 para fazer acontecer e não importa se vai sair perfeito, a gente tem que comunicar, porque se a gente for esperar o momento ideal para sair perfeito, talvez esse momento nunca aconteça. Então, a gente tem que fazer com que a gente tenha em mãos, e é um aprendizado que eu tenho desde o início da nossa pegada, que eu estou amadurecendo eternamente esse aprendizado, né? A nossa pegada existe na cabeça, em ideia, no coração, há 6 anos. Como mídia social há 2 anos e meio e como site e podcast há 7 meses. Então, assim, é um aprendizado contínuo, porque a gente aprende na dificuldade, na crise. E as pautas que a gente trabalhou aqui em Pernambuco foram justamente pautas que são relacionadas intrinsecamente com os desafios, né? Porque eu lembro quando a gente estava discutindo a pauta, você falou, né? Não, a gente pode trazer alguns casos de média empresa, talvez grande, de grande porte, né? Médio porte. E aí a gente conversando, né, sobre isso, sobre os portes das empresas. E eu comecei a ver assim, nossa, Recife, Pernambuco tem muito case interessante. A maioria de pequena empresa, né? De pequeno porte. Mas tem muitos casos interessantes. E eu poderia até trazer alguns casos de grandes empresas ou médias empresas que têm um case legal, que faz a diferença. Só que tem um detalhe, gente. Essas empresas, elas têm dinheiro, né? Essas empresas, elas fazem porque, inclusive, é mais fácil, né, para elas fazerem. Então, assim, vamos tentar mostrar o caldo que sai, da gente espremendo, sabe? O espinho da coisa, o que dói, aquela coisa que é seca. Porque dá para sair. Nordeste é muito isso, né? Nordeste, inclusive, é muito representado pela secura das coisas, né? Então, vamos espremer o caldo, vamos ver o que é que sai, né? Vamos pegar algumas empresas, empresa que nasceu em fundo de garagem, que chegou a ser média empresa, passou crise e foi para pequena, e está aí há 30 anos, por exemplo, na luta e construindo um mundo melhor cada ano, cada pegada. Então, eu busquei fontes, né, que estivessem caminhando nesse sentido. Aí, de fonte mesmo, de personagem, né, a gente trouxe... Não sei se você quer que eu fale isso agora, mas... a gente trouxe... uma empresa que é recente, uma empresa que tem mais ou menos 6 anos, contando aqui, 2016 para cá, é mais ou menos isso, né? Uma empresa que tem 6 anos, uma empresa pequena, uma empresa familiar pequena, que é a Rafa que faz. Trouxemos essa de 30 anos, que é a Refazenda. As duas empresas são no ramo de moda, né? Trabalham a moda de forma sustentável, de modo autoral e de modo bem pernambucano, só que assim, são histórias diferentes, histórias que ajudam, enriquecem, né, a gente de ânimo mesmo para lutar por aquilo que a gente acredita, né?
A gente trouxe também uma empresa de reciclagem, uma empresa cujo próprio produto é a sustentabilidade, né, que é a reciclagem, e trabalha com reciclagem de vidro. E o interessante dessa história é que a pessoa, a diretora, a empresária, ela veio de São Paulo abrir aqui essa empresa. Mas mais interessante ainda é que no sangue dela corre, nas veias dela corre sangue pernambucano, não, nordestino, não sei dizer qual estado, mas é nordestino. Então os pais já foram para lá e ela veio para cá. Então é muito legal isso, porque são pessoas que estão ali tentando fazer da dificuldade um motivo de mudança, de transformação. E aí a gente traz isso também nas falas dos outros dois convidados que a gente trouxe aqui em Pernambuco, que é uma consultoria, né, Abraão Lira, que ele trabalha com consultoria ambiental, ele fala sobre isso, e a gente trouxe também Suzana Leal, que é coordenadora do MBA LEAS, né, que significa Liderança, Inovação e Negócios Sustentáveis. E os dois falam sobre crise, os dois falam sobre trabalhar nesse ambiente adverso de dificuldade, com um olhar diferenciado, com um olhar sustentável, né, buscando soluções diante daquilo que você tem na sua frente. Não adianta a gente querer o momento ideal, que esse momento não vai chegar. A gente vai ter que construir. Massa, muito legal. Mas é isso mesmo, acho que a gente tem que ter perseverança e acreditar que dá certo fazer desse jeito, né? Porque tem muita gente que nem tenta porque acha que é difícil, que é complicado. Mas aí eu quero voltar, já que agora a Velha está estável, né? Para a bichinha poder terminar o raciocínio dela e falar um pouco sobre os aprendizados com essa série de reportagens colaborativas. Eu acho que também, assim, é muito importante a gente falar que para essa série de matérias a gente teve um tempo considerável para construir todo o material, conversar muito com as fontes, com paciência e indo regulando algumas coisas. Não foi aquele tipo de matéria que a gente recebe a temática hoje e entrega daqui a 2 dias. A gente teve um tempo para trabalhar de forma correta, pegando todos os pontos que seriam necessários para a matéria. E essa parte eu acho muito importante, porque muitas vezes, quando você tem um tempo muito curto para construir material, no final ele acaba não ficando tão massa como você queria, justamente por essa questão do tempo. E o primeiro ponto é esse. O tempo para fazer a matéria foi maravilhoso, todo mundo fez com calma. E na minha matéria, a gente fala mais sobre as pessoas, as empresas que podem ajudar a sua empresa a ser sustentável. A gente trouxe a Magda Maia, que ela é consultora nessa área, e ela falou uma coisa que me desanimou um pouco, porque ela disse que hoje algumas empresas têm vontade de se tornar sustentável, mas existe uma certa burocracia por parte da parte de regulamentação. Porque, por exemplo, ela entrega vários documentos hoje para fazer a regulação daquela empresa, e quando ela vai fazer a renovação daquela mesma situação, ela tem que entregar tudo de novo e mais alguma coisa. Então, essa parte burocrática que pega um pouco, mas o que eu estou percebendo é que a gente está tendo um olhar mais sensato quanto a essas questões ambientais. E que, num futuro próximo, eu creio que essas burocracias vão ser um pouco mais dissolvidas. Também, a IB Soluções Sustentáveis, com a Rebeca Vermont, ela participou do podcast também. Tá muito legal, a gente fala sobre greenwashing também na matéria, que é uma polêmica, que, para quem não entende o que é o greenwashing, é basicamente uma empresa que não é sustentável, que quer se tornar sustentável, quer pegar um pouco do público que é dessa área, faz meio que uma maquiagemzinha, uma coisinha básica por cima e quer se vender como sustentável. E a gente sabe que na prática aquela empresa não é assim. Então, é uma coisa que é muito para a gente prestar muita atenção em algumas empresas que se dizem 100% sustentáveis, mas não são. Na matéria, foi legal que a gente trouxe também o Vida Sustentável, que é uma empresa que faz blusas,
chaveiros, tudo com materiais sustentáveis. Isso ajuda tanto o nosso meio ambiente. Inclusive, até as etiquetas nas roupas têm papel semente. Então, quando vão para o meio ambiente, já plantam uma nova árvore, uma nova vida. E por aí vai. Eu acho que ser sustentável é muito isso. Muito massa. Pensar nos Vida pequenos BR, detalhes. né? Sim, Vida BR. BR, do Rafael Student. Exato. Ele é uma figura. Ele tá assim, nessa batalha já há alguns anos, não muitos, né? Mas ele já conseguiu muita coisa, já avançou bastante. E aí eu queria te perguntar, Murilo, dentro do universo das empresas, né, que você conhece mais, né, na Bahia, que você trabalhou e que você conhece, que você vem acompanhando, eu queria que você dissesse para a gente um pouquinho do que você descobriu de novo, né, nessa série, o que te chamou a atenção e o que você destacaria também como conselho, né, para aquele empresário, para aquele empreendedor, né, do que ele pode fazer, o que está ao alcance dele fazer para ele mudar de rumo, né? Não diria nem para ser sustentável, mas para começar, né, a arrumar para a sustentabilidade, porque, afinal, diante do que a gente está vendo no planeta, a gente não pode ignorar que a gente está vivenciando uma pandemia e há prognósticos de que as mudanças climáticas podem gerar crises ainda mais severas do que a gente está vivendo hoje com a pandemia. Então, dentro desse contexto, a gente precisa estar atento que realmente nós, como pessoas e as empresas, precisam realmente começar a mudar, né? E aí eu queria que você trouxesse aí alguma dica, tanto das empresas que você ouviu, como da tua experiência para as empresas nesse setor, aliás, em qualquer setor, né? Acho que qualquer pessoa e qualquer empresa de qualquer setor tem que estar antenado com isso. Vamos lá. Perfeito. Antes eu vou fazer só um panorama bem rápido da matéria sobre a Bahia, né, que compôs essa série, as empresas que eu ouvi. A primeira delas é Ecociclo, tem uma história maravilhosa, inspiradora. É uma empresa que criou o primeiro absorvente biodegradável do Brasil. E criou de que forma? A Ellen Zinga, que é uma das 4 sócias da Ecociclo, ouviu, certa feita, no final de semana, no bairro que ela mora, aqui em Salvador, que é Fazenda Coutos, um bairro do subúrbio ferroviário, que quem é de Salvador sabe o que eu estou falando, tem uma série de vulnerabilidades sociais, e ouviu de uma pessoa próxima a ela, uma mulher, que ela não tinha nem dinheiro para comprar absorvente, então ela ficou muito chocada, reflexiva com isso, algo tão básico, né, da higiene pessoal das mulheres, e ela não tinha condição, porque a gente sabe que absorvente é caro, né, é um produto que não é tão acessível, né, a todas as mulheres. E aí ela participava, junto com as sócias, de um programa de aceleração, e cujo propósito era justamente criar soluções para os problemas que a sociedade enfrenta. E aí ela teve um insight para criar o Ecociclo. Por que não criar um absorvente acessível, economicamente, em primeiro lugar, e também biodegradável, que a gente sabe que se decompõe mais rapidamente no meio ambiente em contato com a natureza, enquanto os absorventes de plástico levam até séculos, né, 400 anos para se decompor, o que elas desenvolveram leva apenas 6 meses para se decompor na natureza. Então nasceu o primeiro absorvente biodegradável do Brasil, e o propósito delas, das sócias, é fazer com que as próprias mulheres em situação de vulnerabilidade social, da periferia de Salvador, venham a comercializar esse produto no mercado. Então, elas estão em busca de investidores para tornar essa ideia viável. Para vocês terem ideia, esse projeto já foi até apresentado por elas na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Então, é um projeto que tem tudo para dar certo. E além do projeto em si delas, o que eu achei maravilhoso ao fazer essa série, entrevistar a Ellen, entender melhor como funciona, é que ela não está preocupada somente com o negócio da empresa que ela faz parte do Ecociclo. Ela criou, juntamente com as sócias, um marketplace dentro do próprio site do Ecociclo, que tem o propósito de abrigar iniciativas empreendedoras de outras mulheres
que estão em situação de vulnerabilidade social em Salvador, precisando gerar a própria renda. Tem empresa que é da área de costura, de artesanato, de óleos especiais, e então elas estão abrigando essas outras empresas na própria plataforma delas. Então o senso de cooperativismo é muito grande, né, de parte dessas empreendedoras. Nós também ouvimos a Solos, que você já mencionou, que é uma empresa capitaneada também por duas mulheres bem jovens, a Savile e a Gabriela. Elas criaram essa empresa inicialmente com foco nos resíduos orgânicos, principalmente o que as grandes empresas costumam desperdiçar nos restaurantes, nas grandes indústrias, né? A gente sabe que muitos desses alimentos que vão para a lata da lixeira podem ser reaproveitados através da compostagem, né? E voltar para o meio ambiente, criar um chorume do bem para adubar as plantas, enfim, em vez de ser simplesmente descartado. Inicialmente, o trabalho delas foi voltado para os resíduos orgânicos. Com o passar do tempo, elas perceberam que, como a coleta seletiva, que é um problema nacional, a gente sabe, não é somente do Nordeste, é muito incipiente aqui no estado da Bahia, havia essa oportunidade de elas também trabalharem com os resíduos secos. Então, elas também têm trabalhado com os resíduos secos, juntamente às cooperativas, aos centros de triagem aqui de Salvador, as grandes empresas que trabalham com essa área muito fortemente, como Heineken, Braskem, e estão fazendo esse trabalho de coleta, de reciclagem, de reaproveitamento de resíduos secos. Inclusive, no Carnaval de Salvador, o último que teve, né, antes da pandemia, que foi em fevereiro de 2020, elas conseguiram fazer o maior recolhimento do Carnaval brasileiro de resíduos sólidos. Foram 162 toneladas recolhidas nos 6 dias de festa aqui em Salvador. Aí logo depois estourou a pandemia, né, ali a partir de março, e aí esse trabalho dela já foi mais voltado para ajudar as cooperativas a fazerem com que essa coleta não parasse, porque houve uma diminuição grande, ao menos aqui no estado da Bahia, no recolhimento de resíduos por conta da pandemia. Muita gente ficou com mais receio de destinar os resíduos sólidos da forma adequada, e esse trabalho ficou muito comprometido. Então elas conseguiram ainda fazer um trabalho de captação de recursos para ajudar essas cooperativas a não morrerem no período da pandemia. Nós também aqui na Bahia, em relação a essa série, ouvimos a Paulo Salvador, que é uma empresa já estabelecida no mercado há mais de 10 anos, tem mais de 40 práticas de sustentabilidade dentro dessa empresa, sendo que não é uma empresa grande, é uma empresa média que fabrica camisas polo, e eles têm placas solares fotovoltaicas, eles são autossuficientes em energia, eles geram a própria energia. Para vocês terem ideia, antes da energia solar, o Harry Hartmann, que é um empresário que lidera a Paulo Salvador, ele pagava R$4.000 por mês de energia elétrica. Imagine agora, então, com o aumento recente da ANEEL, né, de mais de 52% na conta de luz. Com energia solar, eles estão pagando R$79 por mês. E só pagam esses R$79 porque existe uma tarifa mínima que todo mundo precisa pagar, né, no caso das empresas também, para a concessionária de energia aqui da Bahia, que é a Coelba. Não tem para onde correr, mas eles já geram a própria energia, geram créditos excedentes, né, na conta de luz, e conseguem sobreviver com uma economia também de recursos financeiros muito grande todo mês. Né? Você passar de R$4.000 para R$79 na conta de luz é uma mudança muito significativa. Eles também criaram a primeira camisa carbono zero aqui do país. Eles compensam as emissões de carbono que a produção vestuária, né, a produção nessa área têxtil demanda. Eles conseguem compensar tudo aquilo que eles emitem de gás carbônico na atmosfera, justamente por conta dessa autossuficiência em energia solar. Então eles têm uma série de iniciativas dentro dessa fábrica, que é uma pequena fábrica, situada também num bairro de muita vulnerabilidade social aqui em Salvador, que é o bairro do Uruguai, e consegue ser uma referência até mesmo para as grandes empresas. Eles têm reconhecimentos nacionais e internacionais, do SEBRAE, do GBC, como
Zero Energy, tem uma série de iniciativas reconhecidas. A própria Federação das Indústrias do Estado da Bahia, FIEB, eles ganharam o prêmio FIEB de práticas socioambientais já algumas vezes. Então foi uma experiência muito bacana trazer isso para a série Sustentabilidade Empresarial no Nordeste. E para finalizar, nós também ouvimos a Ganju Sustentabilidade, que é uma consultoria especializada em responsabilidade social, que é uma coisa muito rara aqui na Bahia, né? Não se tem praticamente. E aí a Leana Matei, que é uma das sócias da Ganju, fala justamente, tanto no podcast quanto na nossa matéria, que é muito importante sensibilizar as empresas, sobretudo as grandes empresas, a contratar também consultorias locais, porque muitas vezes elas acabam se instalando aqui nos estados da região Nordeste e contratando consultorias, assessorias também, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, isso acaba enfraquecendo as próprias consultorias locais. E a Ganju Sustentabilidade, que é a empresa que ela lidera aqui na Bahia, criou um prêmio de boas práticas sustentáveis justamente para reconhecer as empresas baianas que têm boas iniciativas nessa área. Então esse prêmio foi realizado em 2019, aqui no Teatro Vila Velha, em Salvador, em várias categorias, comunicação, pequenas empresas, e foi muito bacana porque foram mais de 30 projetos inscritos. Então deu para sentir com a realização desse prêmio que tem muita empresa aqui em Salvador, no estado da Bahia como um todo, com boas práticas de sustentabilidade para mostrar. E aí, respondendo finalmente a tua pergunta do que os empresários podem fazer, assim, com a nossa experiência nessa área, primeiramente olhar para dentro da sua própria organização, independentemente do porte dela, se é pequeno, se é médio ou se é grande. Se é pequena e é média é um pouco mais difícil, mas mesmo assim é possível identificar de que forma a empresa pode adotar práticas, digamos, mais sustentáveis, né, mais ambientalmente corretas. Dá para começar com iniciativas simples, por exemplo, trocar os copos descartáveis por canecas, né, para os funcionários, por squeezes, por garrafinhas reutilizáveis. Imagina, se você vai beber café 3, 4 vezes por dia durante seu expediente, quanto que você gasta de copo descartável? Não tem necessidade disso, né? Acaba indo para a lixeira, acaba indo para os aterros, para os lixões, que a gente ainda tem muito aqui no Brasil, infelizmente, apesar da lei de resíduos sólidos. Então, são iniciativas que não demandam grandes recursos financeiros, que podem ser implementadas na própria empresa. Sensores de energia mais econômicos, né, sensores de presença, né, quando a pessoa se aproxima, já acende ou apaga a luz quando se afasta. Reaproveitamento da água da chuva também é importante. Utilizar essa água reaproveitada pelo menos nos banheiros, nas áreas comuns, né, dos condomínios, no caso, se for uma empresa que está instalada em um condomínio empresarial, como é o caso aqui da Polo Salvador. Então, há uma série de ações que podem ser implementadas que não demandam grandes recursos financeiros. No momento que tiver a capacidade para fazer um investimento um pouco maior, aí sim dá para investir, por exemplo, em placas solares fotovoltaicas, que exigem um investimento um pouco mais expressivo, entre outras ações. Mas instalar um bicicletário na empresa, oferecendo a possibilidade de um funcionário ir de bicicleta para a empresa, conseguir oferecer uma folga a tantas vezes que ele for de bicicleta em vez de utilizar o carro, né, utilizando o transporte público também, são ações que mesmo as pequenas empresas podem adotar. Posso fazer um adendo a essa pergunta? A tua resposta, na verdade. Além da questão da oneração, né, que tem muita gente que acha que você ter alguma prática sustentável vai tornar, né, o custo maior, vai deixar mais caro, né, os gastos da empresa mesmo. Não necessariamente, você pode inclusive lucrar com isso, né? Uma coisa que eu achei interessante na matéria, né, é você vender seus resíduos. Tem muita empresa que tem condição de pegar os resíduos e vender. Não estou falando somente de doar e destinar corretamente, não, mas de vender e gerar um dinheiro que pode ser reinvestido dentro da própria empresa. Então, é possível fazer isso. Então, basta olhar para dentro. Eu acho que essa dica é uma das melhores que se pode dar, de fato, né? É olhar para si, né? Si enquanto pessoa, inclusive, olhar para si enquanto empresa e ver, o que é que eu tenho aqui? O que é que eu posso fazer com isso?
né? Tá nas minhas mãos a decisão. Então é perfeita essa colocação de Murilo e eu acho que é o caminho, sabe? Pelo que eu tenho visto, ouvido e vivido também, né? A gente vive também, né? Antes de empresa, né? Antes de mídia, inclusive, né? Todos nós somos pessoas que vivemos e somos nós as pessoas que fazemos as empresas. Então a gente tem que começar pensando na gente também, né? Através da gente, por meio da gente. E assim, eu queria destacar aqui, agradecer pelas palavras de vocês e agradecer o aprendizado também, voltando àquela raiz, né, do trabalho colaborativo, como é rico, como a gente aprende. E aí aquela coisa, a gente aprende e tem essa condição, esse privilégio como jornalistas, de passar esse aprendizado para outras pessoas. O Marcos Irano estava aqui, queria inclusive agradecer em nome dele, todo mundo que está acompanhando, que já acompanhou, que ainda vai acompanhar aqui um pedacinho da nossa conversa ao vivo, ele estava falando, né, que a gente aprende, desaprende, reaprende e agradecendo também esses aprendizados, né. E aí, da fala do Murilo, eu queria só fazer uns 2 destaques, ou 3, mas assim, coisas importantes que você colocou, que eu vou repetir e que teve presente em praticamente assim, não na totalidade, mas teve uma presença muito forte nessa série. É o empreendedorismo feminino, né? A força dessas mulheres que, desde que a gente fala, né, das dificuldades que a mulher tem de conquistar lugares que antes eram ocupados só por homens, né? Então, aí a gente fala da ciência, a gente fala do empreender, a gente fala de vários setores que antes eram ocupados exclusivamente por homens e que as mulheres estão colocando seu pé e estão fazendo isso muito bem, né? Então, assim, ressaltar a força feminina. E uma outra coisa super importante que o Murilo colocou, que a gente sempre tem que destacar, essa coisa da valorização da mão de obra local. Isso serve para tudo. Se a gente quer falar em sustentabilidade na nossa região, nas nossas cidades, a gente tem que valorizar o comerciante local, a mão de obra local, os profissionais, né, que as nossas universidades formam, né? Então, quando a gente fala, a Beli trouxe para cá a questão das consultorias, né, que também estão presentes na matéria do Murilo e da Aline. As consultorias que a gente ouviu são todas de pessoas que têm formação, né, têm conhecimento e têm prática na área. Isso é muito importante, porque nem sempre o empresário vai... aliás, na maioria dos casos, né, as empresas vão ter conhecimento necessário para descobrir onde é que elas podem melhorar para se tornarem mais sustentáveis. E aí, à medida que você contrata uma consultoria, uma empresa local, inclusive nós da EcoNordeste também temos parcerias para desenvolver consultorias, inclusive a Magda é uma parceira nossa, e a gente também trabalha com consultoria para empresas, né, para desenvolvimento. A gente fez já um relatório socioambiental para uma empresa de um grupo aqui do Ceará, que é a Natura Água. E assim, o trabalho da gente de produção de conteúdo, e aí é bom destacar que isso vale para a EcoNordeste, isso vale para a nossa pegada, isso vale para a Notícia Sustentável. O nosso objetivo é produzir conteúdo que contribua para o desenvolvimento sustentável da nossa região. Isso é super importante pontuar, porque todas as matérias que a gente faz, todas as consultorias que a gente dá, todos os conteúdos que a gente produz, tem esse viés, né? A gente está aqui querendo dar a nossa contribuição. Não se trata só de trabalho, não se trata só de ganhar dinheiro, se trata também de ter uma atuação com propósito, né? Que a gente hoje fala muito de empresas com propósito. Nosso trabalho tem um propósito, e é importante que a gente destaque isso, né? E aí, assim, tanto para pessoas com mais experiência na área, que o Murilo já tem uma estrada, vem lá do EcoD, a Aline também já tem uma certa experiência e está começando com a mídia digital dela, a Beli, que
tem dado assim seus primeiros passos nessa área de sustentabilidade, não tem muito tempo de formada, mas já mostra essa vontade de fazer essa paixão pelo tema. Então, assim, eu fico super feliz, assim, tenho super a agradecer a vocês por terem acreditado, né, por terem se envolvido nesse trabalho, apesar de todas as dificuldades, de todos os percalços, a gente conseguiu mostrar um trabalho que teve uma audiência bacana, vem tendo, né, e aí, assim, chamar quem está assistindo a gente aqui e quem vai assistir depois, né, porque essa conversa vai ficar gravada aí no IGTV e depois a gente vai subir para o nosso canal do YouTube, dizer para as pessoas que a gente está aqui com esse propósito, né? E que a gente acredita e que a gente vai continuar fazendo trabalhos como esse. E aí vocês também podem entrar em contato com a gente, seguir as nossas redes sociais, as redes sociais da Agência de Conteúdo Eco Nordeste, do Notícia Sustentável, da Nossa Pegada, e apoiar o nosso trabalho, né? Que é super importante dizer que fazer jornalismo independente, né, e com propósito, a gente também precisa de apoio na base de seguidores, né, de compartilhamento de conteúdos, apoio financeiro também. A gente está falando em prestação, pois é, a gente está falando em prestação de serviços, mas a gente também tem nossos mecanismos de apoio. Vocês podem dar uma olhada lá no nosso site, como apoiar as iniciativas. Não são só as nossas, existem diversas iniciativas de jornalismo digital independente no Brasil, na região Nordeste, que contam com o apoio das pessoas que acreditam no trabalho que a gente faz para continuar existindo, né, e crescendo e prestando esse serviço, que eu sempre gosto de dizer que o nosso trabalho de jornalismo na área de sustentabilidade também ele tem um valor pedagógico, né? E eu não sei com quanto tempo a gente está, quanto tempo a gente tem ainda, mas eu queria fazer ainda uma rodada. A gente está em 47 minutos. Eita, tem pouco tempo. Mas eu ainda queria fazer mais uma rodadinha com vocês, né, para ouvir mais do que vocês têm para falar sobre esse trabalho que a gente está desenvolvendo e sobre esse panorama que a gente vive e dizer que a gente está aí e vai continuar e vem coisa mais por aí. A gente ainda não pode contar o que mas com certeza esse tipo de trabalho vai continuar. A gente deve expandir para outras mídias. E aí eu quero dizer que as pessoas fiquem acompanhando o nosso trabalho, que vem mais coisa interessante, mais conteúdo e mais colaboração para um mundo melhor, né? Que eu acho que esse é o nosso propósito. E aí eu vou facultar aí a palavra para quem quiser falar agora. Eu vou pegar esse gancho, Mari, só para não perder rapidamente, só para colocar que nessa série, Sustentabilidade Empresarial no Nordeste, nós abordamos cases de 3 estados, né? 3 dos maiores estados do Nordeste, a Bahia, Pernambuco e Ceará. Mas a gente sabe que é uma região que tem outros 6 estados, então quem sabe essa não foi uma semente, né, um embrião para outras séries sobre os demais estados do Nordeste também, porque eu tenho certeza que Rio Grande do Norte, as Alagoas, que Sergipe, que o Maranhão, que o Piauí, a Paraíba, também tem muita gente fazendo coisas boas nessa área. Se vocês que estão acompanhando a live tiverem já indicações, sugestões de empresas que estão atuando nessa área com destaque, podem passar para a gente, podem, através das nossas redes sociais, dos 3 veículos, porque a gente vai fazer questão de ampliar essa série, né, com o passar do tempo, logo que a gente tiver mais um tempinho só para descansar um pouquinho dessa, produzir e mostrar tudo que a região tem, não ficar somente na Bahia, em Pernambuco e no Ceará. E outras temáticas também, né? Que as pessoas que entram nas redes sociais podem não só nos sugerir, como o Murilo disse, ações de outros estados do Nordeste, mas também outras pautas. Eu acho que o Nordeste é tão rico, tem tanta coisa interessante para mostrar, né? Então, a gente fica com os nossos canais abertos para receber essas sugestões também. Diga, Aline. Não, exato. E concordo com a fala do Murilo, né? E digo que mesmo que seja
algum caso, e nossos estados mesmo, né, podem enviar, porque assim, a gente sabe que a quantidade de gente, né, a quantidade de pessoas que a gente entrevistou ainda é muito pouca, diante de uma diversidade de riquezas que a gente tem. Então, assim, a gente pode continuar fazendo, mesmo que fora da série, a gente pode trabalhar, né, o contar da história dessas iniciativas, o que é que elas fazem, como é que elas impactam o mundo, né? Que a gente às vezes pensa que falar sobre sustentabilidade é só falar sobre como é que eu vou separar o lixo aqui dentro da minha empresa, ou como é que eu posso adotar alguma prática mais verde, né? Só que não é só isso. Uma coisa que eu achei interessante na nossa série é que a gente tem casos, né, histórias de iniciativas que trabalham também o social, e cuja uma das preocupações principais é trabalhar esse social, porque sabe que sem o social a gente nunca vai ter um ambiente saudável. As pessoas, elas precisam ter o mínimo. Então, seja lá qual for o trabalho que você faça, né, pessoalmente, profissionalmente, veja o que é que sua empresa pode fazer para atender o lado social. E atender mesmo, né, profissionalizando, dando condições de melhorias. Existe essa possibilidade, porque isso também é sustentabilidade. Né? E vocês podem seguir lá, eu não vou contar mais spoiler, não, vocês olhem lá as matérias para verem, né, como é que essas empresas fazem, né? Tem muita coisa legal. Como a Mari falou, eu ainda estou engatinhando no mundo da sustentabilidade. Espero aprender muito mais com parceiros como vocês. Não tem como não absorver conteúdo. Uma coisa que é muito importante falar é que quando você pensa em tornar a sua empresa pelo menos um pouquinho sustentável, você não tem que pensar que é um gasto, você tem que pensar que é um investimento. Então, essa foi uma das grandes lições que eu aprendi fazendo essa matéria. É verdade, é verdade. Muitos empresários não trabalham a área da sustentabilidade achando que é só um custo a mais, né? Mas realmente é um investimento, e um investimento que, como o Murilo e a Aline destacaram, serve também, e também a Isabelle também destacou, é um investimento que serve para o próprio crescimento e desenvolvimento da empresa, né? Como a Aline disse, né? Quando a empresa pode comercializar seus resíduos e reinvestir, pode até reinvestir nos funcionários da empresa, sei lá, mas isso são possibilidades, como o Murilo disse, na questão da economia de energia, né? Se você investe em possibilidades de energias renováveis que podem te dar uma economia na energia, isso é ganho para a empresa. Então, assim, você investe para que a sua empresa seja mais ambientalmente correta e, ao mesmo tempo, possa ser mais sustentável do ponto de vista econômico também, né? Porque a gente sempre levanta a questão do tripé, mas é você trabalhar o que você tem com inteligência, né? Você trabalhar os seus recursos e você pensar em matéria-prima, em cadeia produtiva, em insumos, né? Você pensar nos seus funcionários e todas as ações que você pode fazer para que a sua empresa seja melhor, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e ambiental. E isso daí, assim, não é tão... Eu acredito que hoje a gente já tenha algum avanço, né? Em relação a alguns anos atrás. Eu acho que hoje, essa própria citação aqui dos consultores, né? A gente já tem gente especializada, né? Trabalhando nas e para as empresas. Né? A gente já tem empresas que já têm isso no seu DNA, no seu propósito de ser, né? Mas que a gente também ainda tem muita coisa para ser desenvolvida, ainda tem muita coisa que a gente não conhece. E aí daí a importância da pesquisa nesse universo, né? Então a gente tem que também estar de olho no que a academia está produzindo, nos conhecimentos que estão sendo disponibilizados, porque toda hora está surgindo coisas novas, né?
E a gente sabe que nenhuma atividade que a gente desenvolve é 100% ecologicamente correta. A gente sempre vai gerar impacto, né? Mas a gente tem que pensar em minimizar esses impactos, né? Minimizar sob a ameaça de que as futuras gerações não terão acesso aos recursos naturais que nós estamos tendo hoje. Eu sempre gosto de dizer que o planeta continua, né? Porque ele já passou por grandes eventos catastróficos, né? A gente já teve eventos que dizimaram espécies inteiras, né? E o planeta continuou. A gente está aqui provocando impactos que esse planeta nunca viu. Mas lá na frente ele pode dar um jeito de continuar. Agora nós, né, que dependemos dessas condições tão específicas para viver, né? Fica aí essa dica. O que vocês querem falar mais sobre essas experiências colaborativas de empresas no Nordeste? 4 minutinhos, né? 1 hora a conversa. Então é só dar tchau, né? Porque senão vai para os derrubados. Eu tenho uma rodadinha de tchau. Rodadinha de tchau. Eu acho que uma palavra que eu deixo aqui para vocês é que vocês pensem em colaboração, né? Que é uma das últimas palavras que a gente fala na matéria de Pernambuco, né? É o que uniu a gente aqui, nós 4 aqui, né? Nessa live, nessa série, e é uma coisa que de fato pode mudar toda a trajetória do mundo, né? Se a gente for pensar em termos coletivos, né? A gente se ajudar, porque sozinhos cada um vai para um lado e a gente não consegue construir. Então, vamos nos unir, colaborar em todas as áreas. E vocês estão escutando. Minha última contribuição ainda... Vai lá, Beli, vai você e depois eu concluo. Só quero agradecer por essa parceria. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E escutem os podcasts que estão muito, muito legais. E até a próxima, né? Bacana. Lembrando que as matérias estão nos nossos portais, né, com o Nordeste, de Notícia Sustentável, em A Nossa Pegada. Vocês podem conferir como é que foi essa experiência, quais foram as empresas que a gente abordou nesse primeiro momento, de Pernambuco, Bahia e Ceará. Só respondendo ainda aquela outra questão de como os empresários, principalmente os pequenos e médios, podem fazer para ter iniciativas de sustentabilidade em suas organizações, também é muito importante procurar o Sebrae, né, que ajuda os pequenos e médios negócios, né, eles têm vários manuais, cartilhas e guias gratuitos, inclusive, não tem somente pagos, que são capazes de auxiliar os empreendedores. E também contratar consultorias, né, principalmente especializadas em pequenas e médias empresas que já fazem com um preço mais acessível, é outra boa alternativa para adotar a sustentabilidade nas suas organizações. E mesmo se você for MEI, você já pode contar com os serviços do Sebrae, inclusive de consultoria gratuita. Então, é só se informar o caminho, né? E ir lá. Verdade. Gente, super obrigada a vocês, né, por terem participado, todo o pessoal que passou por aqui. E vamos lá, vamos continuar, porque é esse tipo de trabalho que a gente está precisando para dar uma mexida, dar uma mudada aí no pessoal que está acomodado. Super obrigada, tudo de bom para vocês, um excelente resto de sábado, um ótimo domingo, e a gente se encontra na próxima. Até breve. Boa noite, obrigado pela parceria. Gente. Foi muito bom. Boa noite. Vamos em frente. E aí vamos já a gente cai, estamos aqui nos 59 minutos. Não vai cair não, Vici? Não vai não. As lives agora podem ser até de 3 horas. Nossa Senhora, então vamos lá, né? Vamos encerrar aqui, porque já foi. A gente cumpriu bem, né? Com certeza, o tempo está fechando aqui. 30 segundos para 1 hora, eu acho que é o suficiente para um sábado à noite, né? Bacana. Acesse nossas redes sociais.
Compartilhe os nossos conteúdos. Colaborem. Participem. Vamos fechando, vamos fechando.